Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o seu monitor e dileto, Francisco de Assis de Araújo Júnior, tudo bem? Estou passando aqui para, primeiramente, dar os parabéns para vocês por terem vencido a primeira etapa da nossa disciplina de Processo Civil 2 Execução, ao realizarem a avaliação, seja a primeira chamada, seja a segunda chamada. Estou aqui para dar os parabéns por vocês terem encarado. Apesar de que eu recebi muitas demandas aqui nesse bendito celular, notadamente no WhatsApp, de alguns colegas, me pedindo auxílio, suporte. Primeiramente, quero pedir desculpas por não ter respondido de modo tempestivo, mas eu acordei com vocês, quando foi dado o último GED, que na hora da prova, infelizmente, eu não poderia me manifestar, tendo em vista a orientação que me foi passada tanto pelo professor Nilson, quanto a coordenação no que diz respeito ao programa da monitoria. Então, tive que seguir estritamente as regrinhas. Mas, assim, a prova estava um pouquinho trabalhosa, mas não estava humanamente impossível. Para quem acompanhou o GEDS e seguiu as minhas dicas, certamente não teve dificuldade. Agora, quem não acompanhou, sugiro que repense o seu modo de agir, até porque essa primeira parte da disciplina, ela é de suma importância, ela é a base para a compreensão da execução. Para aqueles que já têm firmado a base, certamente vão ter um pouquinho mais de facilidade na hora quando formos a abordar, nessa segunda etapa da disciplina, os procedimentos executórios. Agora, para quem não conseguiu, sugiro rever todo o material, todos os conceitos para fixar essa parte, porque eles vão ser necessários para a compreensão dos próximos tópicos, tá bom? E, assim, eu estou gravando esse vídeo para agora, já que passou a prova, eu posso dar a orientação. E pretendo dar essa orientação assim para vocês. Infelizmente, eu não tive acesso às questões objetivas, aquelas de marcar. Mas, como o próprio sistema já deu o gabarito para vocês, então essa parte já está devidamente saneada. O que gerou mais dúvida foi em relação às questões subjetivas. Então, essas eu tive acesso, já consegui baixar e já fiz toda a resolução e vou comentar aqui com vocês, no caso, as 4 provas. As 2 de primeira chamada das turmas A, B e C de noite e as 2 da segunda chamada também das turmas A, B e C de noite. Mas eu vou inverter um pouquinho o protocolo, porque eu vou partir do pressuposto. Os últimos serão os primeiros, então vou comentar logo as provas da turma do CD Noite e depois eu vou para as turmas do AB, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela e vamos começar a trabalhar essas questões, tá bom? Deixe-me só posicionar aqui minha câmera para ficar bonitinho, para vocês me verem. E valeu. Bom, em relação à prova discursiva da turma do CD Noite, foi perguntado o seguinte: João promoveu processo de execução contra Paulo. Em juízo de admissibilidade inicial, o juiz da causa observou que nenhum dos dois constava do título executivo como credor ou devedor, e que ambos afirmavam haver adquirido a condição por ato negocial entre vivos, mas não contavam com o consentimento do outro polo do negócio jurídico. Analise, de forma fundamentada, a legitimidade ativa e passiva das partes do referido processo e, acaso identifique algum vício, indique a medida a ser adotada. Bom, meus amigos, essa questão aqui gerou muita confusão, porque alguns alunos confundiram com outro instituto que foi trabalhado na nossa disciplina, o Instituto da Fraude e Execução. Mas eu ressalto, gente, essa situação aqui descrita na questão não tem nada a ver com a fraude e execução. Sequer foi feito as condutas básicas do executado, que enseja a caracterização da fraude e execução. Essa questão aqui, gente, ela remete basicamente o Instituto da Legitimidade da Execução, que está contido em 2 artigos, no caso o artigo 778
e o artigo 779, que trata da legitimidade ativa e da legitimidade passiva. Preparei aqui um esqueminha para mostrar para vocês como é que é o raciocínio dessa questão. Bom, de acordo com a questão, a transação originária consistia da seguinte forma. Eu vou até reduzir aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Pronto. A transação originária, no enunciado da questão, dizia o seguinte: nós tínhamos um determinado exequente, como não tinha o nome, vou supor que o exequente era ele. E nós tínhamos o executado. Como eu amo o professor Nilson, então coloquei ele no polo passivo. Nós dois somos os respectivos credor e devedor originário dessa ação de execução. Isso está contido lá no artigo 778, caput, e 779, inciso 1, que trata da legitimidade ativa. No meu caso, eu sou legitimado ativo, ordinário e originário, e no caso do professor Nilson, é o legitimado passivo, ordinário e originário. Só que, o que foi que aconteceu? Quando, de fato, foi dado início a essa ação de execução, o juiz olhou para o título executivo e viu que estavam contidos nomes totalmente distintos dos respectivo credor e devedor originário, sendo que estava constando no título, quem estava cobrando era o João, e quem era o devedor agora era o Paulo. Mas como assim? O título executivo original estava dizendo que o credor e o devedor são outras pessoas. Como é que houve essa mudança de credor e devedor ao mesmo tempo? Que marmota é essa? Não é marmota nenhuma, gente. Temos um regramento legal que está contido, respectivamente, no caso da substituição do credor, nós temos um regramento legal previsto no artigo 778, parágrafo 1º, inciso 3 do CPC 2015, que remete ao Instituto lá do Direito Civil, da seção de crédito. Como a gente bem aprendeu lá em Direito das Obrigações, a seção de crédito, ou seja, se eu quiser transferir meu crédito para outra pessoa, eu posso fazer isso. Vou precisar da anuência do devedor? De jeito nenhum. Aqui na execução, essa regra funciona da mesma forma. Então, foi de fato o que aconteceu. Agora, em relação ao outro lado, nós temos o regramento do artigo 779, inciso 3 do CPC 2015, que trata do Instituto Cessão de Débito, mais comumente chamado de assunção de dívida. Aí, aqui tem um pequeno detalhe. Nesse caso, para haver a cessão do débito ou assunção da dívida, necessariamente tem que haver uma anuência prévia do exequente. Caso contrário, o que, que vai acontecer? Gera nulidade. Gente, aqui no slide está errado, mas é a anuência prévia do credor, tá bom? Vou corrigir depois para vocês. Aí, o que é que vai acontecer? Aqui no caso, em relação ao polo ativo da demanda, está perfeito. Foi transferido de modo válido e está de acordo com o regramento legal. Agora, em relação ao polo passivo, houve a transferência, mas houve a anuência do credor? Como é que eu sei se houve ou não? Necessariamente, o executado, nesse caso, para haver uma cessão de dívida, o executado originário, necessariamente teria que ter dado um documento escrito para esse novo devedor, e nesse documento escrito deveria constar obrigatoriamente a autorização do devedor originário para que pudesse ser feita a transferência dessa dívida. Caso contrário, infelizmente, é nulidade. Então, o problema está exatamente na legitimidade passiva. A dívida foi passada do executado original para o novo executado, que é o Paulo, mas a questão não nos diz se de fato houve essa anuência do credor originário. Então, nesse caso, para corrigir esse defeito processual, esse vício, necessariamente o executado ele tem que apresentar um documento escrito no qual consta que é um novo legitimado. E nesse documento tem que constar expressamente a anuência do devedor originário. Caso não conste, essa assunção de dívida ela é nula, totalmente inválida,
e a execução, ela vai prosseguir, mas contra o credor originário e não contra Paulo, certo? Então, basicamente, esse é o efeito. É assim que se resolve a primeira questão. Agora, bem simples, bem tranquila. Era só verificar que o defeito estava, de fato, na legitimidade passiva. E a correção é a apresentação da documentação cabível, tá bom? Vamos agora para a segunda questão, que também é da prova da turma do CD Noite. Pedro ajuiza um processo de execução em face de João, que se insurge por meio de embargos à execução, alegando que o débito está prescrito. Diante disso, Pedro peticiona nos autos, desistindo da ação, mas João não consente com a extinção do feito. Na condição de juiz da causa, indique qual a medida a ser adotada em cada um dos processos, na execução e nos embargos, responda de forma fundamentada e específica para cada um dos casos. Bom, gente, para responder essa questão, primeiramente, vocês teriam que lembrar lá da regrinha da ação de conhecimento contida no artigo 485. Basicamente, o que nos diz o artigo 485? O requerente, para desistir da ação de conhecimento, ele pode desistir, desde que o requerido não tenha apresentado a sua defesa, que no caso é a contestação. Entretanto, porém, todavia, contudo, se o requerido tiver apresentado a contestação, para o requerente poder desistir da ação, necessariamente tem que haver a anuência expressa desse requerido. Caso contrário, essa ação vai prosseguir e se de fato, durante a tramitação da ação de conhecimento, for comprovado que o requerente não tinha razão, quem é que vai ser penalizado com o ônus da sucumbência? O próprio requerente, certo? Esse entendimento é muito parecido com na ação de execução, que está elencada aqui no nosso artigo 775. Como é que funciona na prática? Há 3 situações que enseja a questão da desistência que vocês deveriam ter analisado com muita cautela. Bom, a primeira delas é muito parecida com a ação de conhecimento. Vamos supor que o exequente entrou com a ação de execução, não importa se foi cumprimento de sentença ou processo autônomo de execução. Esse entendimento do 775 é válido para ambos os procedimentos, tá bom? Primeiro detalhe. E se o executado não tiver apresentado a sua peça de defesa, que, a depender do rito executório, se estivermos diante da execução do título executivo judicial, nós estaremos diante do rito do cumprimento de sentença. E a peça típica de defesa do executado são a impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, se estivermos executando um título extrajudicial, aí nós estamos diante de uma ação autônoma de execução. E a defesa do executado, no caso, são os embargos à execução. Mas isso não precisaria ter sido dissertado aqui nessa questão. Estou falando para vocês só para dizer que o procedimento da desistência é perfeitamente válido, é perfeitamente cabível. Tanto no cumprimento de sentença, quanto na ação autônoma de execução, tá bom? Mas agora vamos nos deter especificamente na análise do artigo 775. O 775 diz que se o executado não tiver apresentado a defesa, seja a impugnação ou seja os embargos, e o exequente quiser desistir, ele vai poder desistir de boa, independentemente de anuência desse executado. Até porque ele nem compôs a relação jurídico-processual, então não há necessidade de anuência prévia nesse sentido. Agora, o detalhe está aqui. Se esse executado tiver apresentado a sua peça de defesa, ressalto mais uma vez, não importa se é a impugnação ou os embargos à execução, aí nesse caso, nós temos que analisar o conteúdo dessa peça de defesa. Se nessa peça de defesa estiver contida único e exclusivamente questões de direito processual, caso o exequente queira desistir da execução, ele desiste, independentemente da anuência do executado. É exatamente o que nos diz aqui o inciso 1.
Aí, nesse caso, qual é a consequência? O exequente entrou com a execução. Beleza. O executado apresentou a defesa. Na nossa questão aqui são os embargos. Ok. Agora, vamos olhar para esses embargos. Esses embargos têm defesa tipicamente material ou processual? Vamos dar um exemplo para melhorar o entendimento. Vamos supor que nesses embargos de execução, o executado tenha alegado única e exclusivamente a nulidade da citação. Nulidade da citação, como a gente bem sabe, é questão de direito processual, mas o exequente está querendo desistir. Se ele está querendo desistir, o que é que vai acontecer? Precisa da anuência do executado, tendo em vista que a única tese de defesa dele é a nulidade da citação? Não precisa. Isso está especificamente aqui no artigo 775, inciso 1. Então, nesse caso, em razão da peça de defesa do executado contiver apenas questões de direito processual, e uma vez o exequente querendo desistir, a execução vai ser extinta e a peça de defesa do executado também vai ser extinta. Então, as duas morrem simultaneamente, assim falando em termos mais vulgares, mas na prática é o que acontece. Agora, analisando o enunciado da nossa questão, ele falou aqui em prescrição. E prescrição, meus caros, é questão de direito material. E isso foi alegado na peça de defesa do executado. Por se tratar de questão de natureza material, ainda que o exequente queira desistir da ação de execução, tudo bem, ele desiste. Mas o que acontece com a defesa do executado? Vai ser extinta também? De jeito nenhum. Nesse caso, é o que nos diz o inciso 2. A ação de execução, uma vez o exequente querendo desistir, independentemente da anuência do executado, ela vai ser extinta. Mas a peça de defesa do executado, que na nossa questão são os embargos, ela obrigatoriamente ela terá que ser processada como se fosse uma nova ação de conhecimento. Por que disso? Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar o seguinte, temos que lembrar duas coisas. Desistência é uma coisa totalmente diferente de remissão da dívida. Significa dizer, se eu estou desistindo da execução, não significa dizer que necessariamente eu estou abrindo no meu direito de crédito. Então, se eu desistir agora, nada me impede de eu entrar num momento futuro, uma nova ação de execução sem problema algum. E a desistência também não constitui uma renúncia do direito de crédito. Ou seja, eu estou apenas desistindo do meu direito de ação, mas o meu crédito continua comigo. Se eu quiser entrar com uma nova ação de execução pautada no mesmo título executivo, claro, desde que atendidos os devidos requisitos legais. Não posso entrar, assim, 4 vezes com a ação de execução, caso contrário, aí teremos um defeito processual chamado perempção. Aí morreu, Maria Preá, por assim dizer. Mas, assim, não sendo caso de perempção, se ele quiser entrar uma segunda vez com a ação de execução com o mesmo título executivo, ele vai poder sim, e isso não vai gerar a litispendência, tá bom? Até porque a primeira execução já foi extinta, então, tecnicamente, posso entrar com a nova ação de execução, ainda que com o mesmo título executivo. O problema é o seguinte, o exequente, mala, ele sabe que o título executivo dele está prescrito. E o executado, que não é nada besta, viu isso, essa marmota, e disse, epa, juiz, o exequente está me cobrando, mas esse título executivo está prescrito. Se não tivesse essa previsão legal no CPC, o que é que ia impedir o exequente entrar novamente com a ação de execução pautada pelo título prescrito? Nada. Mas essa norma aqui do 775 é uma norma de defesa, de proteção mesmo, que gera segurança jurídica, no caso, para o executado. Porque se não existisse, o exequente poderia entrar em 2, 3 vezes com ação de execução, de modo simplesmente a infernizar a vida do executado. Isso para ele não seria bacana. Aí, nesse caso, justamente pelo CPC permitir que a defesa do executado, quando ele tem alegado a prescrição, ou se tratar de uma defesa de direito material,
ela vai ser processada como se fosse uma nova ação de conhecimento. E se nesse processamento, depois de provado tudo bem direitinho, for de fato reconhecida a prescrição, e o exequente, uma vez desistindo, quiser novamente entrar com a ação de execução, o que é que vai acontecer? Nananina, não, tá? Tem uma decisão judicial reconhecendo que o seu título executivo está prescrito, portanto, a sua execução é totalmente infundada e vai ser extinta sem resolução de mérito. Então, basicamente, eu trouxe aqui um gráficozinho para explicar para vocês esse entendimento. Nós temos aqui, analisando a segunda parte. A peça de defesa do executado contém questões meramente de direito processual. A exemplo, da nulidade de citação. O que é que acontece? Se o exequente desiste, o que é que vai acontecer? A execução, ela será extinta. E o que é que acontece com a defesa? Essa defesa, por tratar de questões meramente processual, ela vai acontecer o que nós chamamos de perda do objeto da ação. E não há necessidade da anuência do executado. Aí, nesse caso, essa peça de defesa também será extinta. E isso somente se a peça de defesa contiver única e exclusivamente questões de direito processual. A exemplo da nulidade da citação. Agora, o problema está aqui. Não é nem o problema, é a solução mesmo para o executado. Se essa peça de defesa contiver questões única e exclusivamente de direito material, na nossa questão, ele está falando da prescrição, aí necessariamente, para haver a desistência, para morrer tudo bonitinho, tem que ter a prévia anuência do executado. Mas, se o executado não consentir com essa desistência, não tem problema. O juiz extingue a execução e a defesa do executado, ela prossegue como se fosse uma nova ação de conhecimento, que é tramitada no mesmo molde da ação probatória autônoma. É uma ação de conhecimento para constituição de prova. E o juiz é obrigado a proferir uma sentença de mérito diante dessa situação. A finalidade primordial, uma vez reconhecida a prescrição, é exatamente impedir que o exequente, caso ele queira entrar novamente com a execução fundada com o título prescrito, ele não vai poder fazer mais isso. Então, esse é o entendimento, esse é a linha de raciocínio para resolver essa questão, tá bom? Um pouquinho mais complicada, mas não gera tanto estresse assim não, tá bom? Terminamos as provas da turma do CD Noite, agora eu vou comentar as provas da turma do AB. Vamos lá. A questão da primeira chamada dizia o seguinte: em uma ação inicialmente litigiosa, as partes celebram acordo por ocasião da audiência de mediação. Nesse acordo, são incluídas prestações da dívida que não eram objeto inicial da demanda e valores referentes a um terceiro que igualmente não fazia parte do processo. Retornando o processo ao magistrado, este decidiu não ser possível homologar a autocomposição, pois não poderia gerar título executivo em relação aos temas inovados por ocasião da mediação. Analise, fundamentadamente, os óbices apresentados pelo magistrado, apresentando os argumentos relativos à regularidade do acordo e à eficácia executiva da decisão. Vamos nós, vamos com calma. Vamos destrinçar por partes. Fiz até um esqueminha para facilitar a nossa compreensão. Nós temos aqui uma situação inicial. O exequente, ele deu entrada com a ação de execução e fez 2 pedidos. Pedido 1, pedido 2. Ok. E o executado apresentou sua defesa em relação ao pedido 1 e ao pedido 2 do exequente, certo? Inicialmente, nessa ação de execução, não havia qualquer terceiro envolvido. Só que houve a realização de uma audiência de mediação. Aí, o que é que aconteceu? Nessa audiência de mediação, foi feita uma nova proposta, totalmente diferente daquilo que tinha sido inicialmente pedido, ou melhor dizendo, daquilo que tinha sido tratado no processo de execução como tudo. Totalmente distinto, que é a nossa proposta 3. E o executado analisou essa proposta 3 e, ok, eu aceito. Aí eles fizeram o termo do acordo, só que nesse termo do acordo, eles colocaram um terceiro no meio. Aí, o que é que aconteceu?
O juiz olhou assim com a cara feia, tá aqui nessa figura, disse, não, senhor, aqui tem marmota. Marmota mesmo, sabe por quê? Eu não vou homologar esse negócio de jeito nenhum, porque, primeiro, eu entendo que isso aqui não gera título executivo. Não gera título executivo, porque, senhor exequente, senhor executado, vocês inovaram naquilo que foi inicialmente debatido na ação de execução. Ademais, eu estou totalmente preso pelo princípio da distrição. E se eu for julgar algo diverso disso, eu vou estar cometendo o proferimento de uma sentença ultra, extra ou citra petita. Isso não é legal para mim enquanto magistrado. E, meus caros, mediação não vale aqui, não. Vocês não podem inovar nada. A palavra final é minha, acabou-se. É isso que o juiz disse, assim, em termos práticos. Mas, só que a gente tem que ver que essa decisão do juiz, ela está totalmente equivocada. Por quê? Eu consegui aqui sintetizar 6 tópicos sobre por que a decisão do juiz está equivocada. Primeiramente, o juiz ele esqueceu da regra do artigo 190 do CPC 2015, quanto à celebração dos negócios jurídicos processuais. Isso é decorrência do princípio do autorregramento da vontade das partes. Portanto, as partes podem fazer transações no curso da ação de execução e o juiz não cabe meter o bedelho nesse sentido. Simples fato. Segundo, uma vez aceita pelo CPC 2015 a solução consensual, venhamos e convenhamos, uma decisão do juiz é totalmente diferente daquilo que foi decidido pelas partes. Ademais, as partes, elas sabem de fato qual é a realidade delas. E certamente, por elas terem participado na formação do acordo, a questão da efetividade na realização desse acordo será bem maior do que se for algo imposto pelo magistrado. Vocês concordam ou discordam disso? Então, por justamente se aproximar da realidade das partes, o sucesso em relação ao cumprimento e a asseguração da efetivação é bem melhor, porque quando é algo imposto, a gente cria uma certa resistência para cumprir, tá certo? E também, gente, em relação à questão da realização da audiência de mediação ou de conciliação, não importa, nós temos aqui uma flexibilização do princípio da distrição, ou seja, o juiz não vai estar proferindo nada de sentença ultra, extra ou citra petita. Pelo contrário, ele vai estar atendendo exatamente o que as partes pediram, só que agora elas modificaram aquilo que foi inicialmente dado num processo. E elas têm prerrogativa para fazer essa modificação. Justamente é o que nos diz o artigo 515, parágrafo 2º do CPC 2015. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Então, se as partes quiserem trazer um terceiro, colocar dentro da execução, pode trazer na audiência de conciliação de mediação. Estão resguardadas pelo entendimento do artigo 515, parágrafo 2º. E o último detalhe, a celebração do termo de acordo, por si só, ele já tem a eficácia de título executivo, só que, no caso, ele é um título executivo extrajudicial. Adquire já sua força executória e, se qualquer um descumprir os termos, o outro pode, sim, dar entrada com ação de execução pelo processo autônomo de execução. Mas, na prática, o que é que acontece? As partes têm um certo receio e sempre pedem, juiz, homologue, eu quero assinatura, eu quero o carimbo do Poder Judiciário. Aí, nesse caso, elas vão submeter esse termo de acordo ao crivo do magistrado, lembrando que o juiz não vai fazer qualquer análise de mérito em relação a esse acordo, o que ele vai analisar unicamente são os requisitos do artigo 104 do Código Civil, quanto aos requisitos para a celebração dos negócios jurídicos. Se o objeto é válido, é lícito, possível, determinado, se atendeu isso, beleza. Então, eu, como juiz, devo homologar sem adentrar naquilo que foi pactuado pelas partes. Não posso dizer, não faz desse jeito não, tá errado, tu vai prejudicar, tu tá sendo besta,
Tenta fazer nesse outro modo. Não, o juiz não vai poder intervir nesse sentido. Única e exclusivamente os termos do artigo 104, tocante aos requisitos dos negócios jurídicos de um modo geral. Certo? Então, basicamente, esse é o entendimento para resolver essa questão. E a última questão, vamos nós. João celebrou um contrato de empréstimo com o Banco X, mas não conseguiu adimplir as prestações no prazo ajustado. Diante do título e do inadimplemento, o Banco X promove a devida execução e averba a admissibilidade da ação na matrícula de um imóvel penhorado do devedor. Após a averbação e antes da citação, João doa o referido imóvel ao seu filho Pedro. Ao constatar tal situação, quando da tentativa de penhora, o Banco X lhe procura, na condição de seu advogado, para tomar as medidas cabíveis. Indique, de forma fundamentada, o procedimento, a tese jurídica a ser adotada e as consequências do ato praticado pelo executado. Gente, aqui nós estamos diante de uma típica, muito recorrente, conduta dos executados. Simplesmente, quando eles vão ser de fato executados, o oficial de justiça vai lá na casa dele, bate na porta, na busca de bens, simplesmente eles não conseguem efetivar a medida judicial. Por quê? Porque os executados eles são malandros, já se antecipam, fazem marmotas e transferem bens para terceiros. E aí o exequente fica assim, chupando o dedo. Mas só que o CPC 2015 trouxe um instituto normativo que regulamenta uma conduta chamada fraude à execução. Vamos analisar paulatinamente o caso. O que é que aconteceu? Inicialmente, foi celebrado um contrato de empréstimo bancário. Como a gente já aprendeu, esse contrato ele é um título executivo extrajudicial. Está no rol do artigo 784 do CPC 2015, tá bom? E, para ele poder ser executado, ele vai ter que ter esses três atributos: a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Mas, na questão, nos diz que o João não pagou. Então, se ele não pagou, o que é que ele está? Em mora. E isso enseja o nosso inadimplemento. O banco entra com a ação de execução. Ele é o exequente. Contra o João, que é o executado. O banco, de modo diligente, promove o que nós chamamos de averbação premonitória, que é um mecanismo de defesa para exatamente evitar, ou melhor dizendo, tentar evitar a prática da fraude de execução, para que o direito de crédito do exequente não venha a ser prejudicado. Aí, o que ele fez? Diante do inadimplemento, ele promoveu a devida averbação de um determinado bem penhorado de João nessa matrícula desse imóvel. Só que o João Mala, antes mesmo de ser citado, ele já sabia, de algum modo, que o banco ia entrar com ação de execução. Até porque ele está em atraso, o banco ligou, tentou resolver amigavelmente, mas o João, ó, eu vim de mercador, eu não vou pagar e pronto. E ainda fez o pior, pegou o bem que ele tinha, transferiu para o filho dele, uma doação. E, de modo claro e evidente, a frustrar essa execução. Essa conduta do João, ela está tipificada no artigo 792 do CPC 2015. De fato, é uma fraude à execução. Quando é que ocorre a fraude à execução? Quando for conseguido constatar, de forma direta, um intuito fraudulento do executado, mediante a prática de um ato lesivo, a frustrar a expropriação. Aqui, no caso, houve uma doação de bem. A conduta foi dolosa. O intuito deliberado mesmo de fraudar essa execução. Logo, está caracterizado fraude de execução. As condutas básicas do executado, notadamente, são essas duas aqui: a alienação ou a oneração. No caso, o João fez a primeira conduta, a alienação. Por quê? Ele transferiu o bem para o filho dele. Ele doou o bem para o filho dele. Só que, eu falei para vocês que, em relação à averbação, qual momento ela deve ser feita? Bom, nós temos aqui que analisar três situações para exatamente fechar o ciclo da fraude de execução. Protocolização da petição inicial gera ciência ao executado e ao terceiro? De jeito nenhum. Então, não é aqui que vai ser caracterizada a fraude de execução. O executado é citado. Gera o instituto da fraude de execução?
gera em relação ao o executado, no caso aqui é o João, mas gera em relação ao filho Pedro? Não. Por quê? E para gerar a incidência da fraude de execução mesmo por completo? Aí, nesse caso, é a terceira conduta. A averbação no cartório, na matrícula do bem, de que esse bem é litigioso e está sendo disputado judicialmente numa ação de execução. Aí, nesse caso, João, se porventura fizer essa doação, o que é que vai acontecer? Esse negócio jurídico, ele vai permanecer válido, não vai ser anulado. Mas esse negócio jurídico é ineficaz em relação ao banco X. Então, se o banco quiser tomar o bem, ele vai tomar, certo? E a lei processual assegura isso. E como é que se dá o reconhecimento da fraude? Nós temos o entendimento simulado do STJ, a súmula 375, que o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora, do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. E como é que é caracterizada essa prova da má-fé do terceiro adquirente? Justamente através do Instituto da Averbação Premonitória, cujo regramento legal está aqui no 828, que é exatamente o banco leva a conhecimento do cartório, faz o registro na matrícula do bem, e esse bem é litigioso. Caso for repassado para o terceiro tem que se assegurar das cautelas necessárias. Caso contrário, poderá sim vir a perder o bem por evicção, se for o caso. Mas só que essa averbação, de acordo com o artigo 792, inciso 2, ela tem que ser feita exatamente na forma do artigo 792, inciso 2. Ou seja, ela, de acordo com a lei, só poderia ser feita quando, de fato, o executado, no caso João, fosse citado. Mas só que o banco se antecipou e fez essa averbação antes mesmo da citação. Ou seja, protocolizou a petição inicial e já fez a averbação premonitória. Nesse caso, essa averbação premonitória é válida? É a polêmica que vocês teriam que responder. Se a conduta do banco, de fato, estava correta. Aí, o professor Nilson falou para vocês de duas correntes. A primeira corrente, que é aquela a legalista, que diz que, de fato, a averbação premonitória só poderia ser feita no ato da citação do João. Só que isso não é de extrema vantagem para o banco. Quem já pensou? O Poder Judiciário demora um certo tempinho para despachar, determinando a citação do executado. Aí, nesse caso, o João já teria feito a doação do bem para o filho. E aí, como é que comprova a má-fé? Tendo em vista que já foi feita. O que é que o João iria alegar? Não, juiz, aqui não tem fraude, não. Fiz mesmo antes da citação. Está correto, está válido, não é fraude de execução. Para o exequente, é mais interessante o segundo entendimento, que também está no CPC 2015, mas o entendimento é de acordo com o artigo 799, inciso 9 do CPC 2015, que essa averbação tem que ser feita na pendência da ação. E quando é que essa ação está pendente? Desde o momento em que é protocolizada a petição inicial. Nesse caso, é mais interessante para o banco fazer essa averbação. Protocolizou a petição inicial, já promover a averbação. Por quê? Ele já fica resguardado e o direito de crédito dele não vai ser frustrado, caso fosse pelo segundo entendimento. Aí vocês teriam que tomar partido sobre qual dos dois entendimentos é o mais adequado. Se é o da corrente legalista, que aqui no caso, no nosso esquema é o entendimento 2, tal como está no CPC 2015, ou se vocês adotariam o primeiro entendimento que está aqui no nosso esquema, tá bom? E uma última consequência. Sendo reconhecida a fraude de execução, o que é que isso caracteriza para o executado? Ora, de acordo com 774, inciso 1, é típico ato atentatório à dignidade da justiça, que vai ensejar a aplicação de uma multa em um montante não superior de até 20% sobre o valor do débito exequendo, a ser revestido para o exequente. E mais, essa fraude de execução pode, inclusive, ensejar uma responsabilização criminal para o João, tal como o artigo 179 do nosso Código Penal. Então, meus amigos, é isso que eu fiz para vocês, o comentário das 4 questões da prova do professor Nilson, das subjetivas. Na próxima semana já vamos dar continuidade aos nossos estudos
e vamos começar a trabalhar com o processo simulado de execução. Maiores detalhes, semana que vem a gente conversa, tá bom? Então é isso. Desejo a todos um bom final de semana. Descansem, porque na próxima semana... vocês vão se ver comigo. Brincadeira, gente. O que eu puder fazer para ajudar vocês na compreensão dessa disciplina, farei com muito gosto, tá bom? Então é isso. Desejo a vocês um bom final de semana, tudo de bom, e até semana que vem.